Então, seria BioShock uma crítica ao anarcocapitalismo? Eu não ia reagir, né? Porque eu pensei, pô, já separei um vídeo pra gente reagir hoje e tal, e ia deixar isso de lado. Só que aí eu li esse comentário aqui, ó. É mais um dos casos como 1984 e V de Vingança, onde o autor socialista mira no alvo e acerta no outro. Então, George Orwell não era socialista. Primeiro ponto é isso. Segundo ponto, vamos ver, eu nunca joguei o jogo, mas vamos ver qual é a argumentação dele e vamos ver o que ele vai falar. Tem um vídeo, inclusive, do João de Carvalho e do Ian Neves jogando e fazendo as críticas a esse jogo. Em breve, quando mais pra frente, eu pretendo fazer gameplay desse jogo e fazer análise deles, tá? Vamos lá. Seria BioShock uma crítica ao anarcocapitalismo? Esta é a visão Visão libertária. Eu fico imaginando o tipo de porcaria que esses caras devem libertária, fazer. sua fonte descentralizada de informações. É descentralizada. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá. Um oferecimento, veja nosso site. Pam, 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 pam. Aí você tem aqui na. Congresso americano fala sobre morais no Brasil. A Grécia está enfrentando um colapso populacional pior. Tipo assim, deixa eu ver quem que escreve isso aqui. Caralho, velho, pra ser referências. Ah, não, velho. Pera aí. A referência do cara é a Wikipédia. 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 Vamos lá. Começou bem. Descentralizada. Aí tá onde? Tá centralizada no lugar, mas nem pra isso os caras servem pra pensar. Partindo de uma definição marxista, não é difícil encontrar pessoas que não conseguem ouvir a palavra capitalismo sem pensar em algo negativo, cujo objetivo é explorar a Vamos ver qual que é a definição marxista que ele dá pra capitalismo. Vamos lá. maioria pobre a fim de beneficiar uma minoria rica. Os frutos dessa é explorar a maioria pobre a fim de beneficiar uma minoria rica. Isso é o quê? Os frutos dessa confusão semântica estão presentes em diversas Confusão semântica! mídias em que o sistema capitalista é representado como algo indesejável, cruel e fadado ao fracasso. Esse é tido por muitos como o caso de BioShock. Vai lá no Rio Grande do Sul e fala pro pessoal lá que o capitalismo é bom. Foi o Eduardo Leite que pegou essa bela agenda de desregulamentação, deixar o mercado livre, que ele se autorregula. Foi ele que fez isso. Olha o resultado no Rio Grande do Sul. Um clássico dos jogos de tiro em primeira pessoa, que mesmo sem tocar diretamente no assunto em seu gameplay, esconde em sua ambientação uma história que é tida como uma crítica direta ao capitalismo. Para entender o contexto dessa suposta crítica, é necessário compreender a história do jogo. BioShock é ambientado em Rapture, uma cidade no fundo do oceano idealizada por Andrew Ryan. Andrew é um fugitivo do regime comunista que se instalou na Bielorrússia, conseguindo escapar para os Estados Unidos pouco antes do seu país natal ser integrado ao bloco soviético. Obtendo sucesso no ramo industrial, Andrew teve o Eu queria muito que ele me falasse em qual parte que a Bielorrússia foi anexada ao regime socialista. Se eu não me engano, a Bielorrússia não existiria se não fosse a divisão feita pela União Soviética, né? prazer de conhecer os coletivistas americanos, em especial os sindicatos da época. Desiludido com tanta Coletivistas. Sabe por quê, gente? Vocês não são um animal social. Ele pega todas as características do que te torna realmente humano e ignora. Por quê? O que importa, é o indivíduo. Para mim, anarcocapitalismo é uma necessidade patológica que essa galera tem de se sentir bem, de se sentir pertencente a algo. É patológico isso. Patológico. sossagem, a ideia da construção de uma cidade privada baseada no indivíduo e longe dos horrores da guerra floresceu em sua mente. Fizeram isso na vida real, chama Grafton. Vai lá pra você ver o resultado. New Hampshire. Vai lá, gente, vai lá. Vai lá, ficou uma maravilha. Uma maravilha. Foi colocado em prática um projeto colossal que contou com a ajuda de diversos especialistas. Em pouco tempo, a cidade foi construída, recebendo seus primeiros habitantes em 1946.
Para quem já leu A Revolta de Atlas, livro da escritora americana Ayn Rand, Nossa senhora, velho. Eles procuram o chorume do chorume do chorume liberal. Essa mulher aí que ganhou a vida escrevendo contra o comunismo, ela só não foi parar nos pogroms, nos lugares tipo os pogroms, nos lugares tipo os campos de concentração dos nazis, graças ao regime soviético. Porque se dependesse, né, os nazis, que era justamente, eu sei que ela era soviética, porque se dependesse do regime que ela tanto adora, os nazis tinham feito o que quisesse, né? Eles esquecem que gente como Henry Ford foi citado nominalmente na porra do Mein Kampf. as semelhanças entre Rapture e Gott's Gut são nítidas. Ambos os lugares Se essa funcionam mulher como teve escolaridade, se essa mulher teve alguma possibilidade de ficar viva, tá ligado? Qualquer coisa ela deve aos soviéticos, porque a galera fala muito da perseguição aos judeus pela Alemanha nazista, mas esquece que eles eram perseguidos em vários lugares. um refúgio para os indivíduos que, devido às medidas coercitivas do Estado em nome da igualdade, são expoliados por uma autoridade E governamental. aí, olha lá. Chegamos mais uma mentira. Igualdade. Nenhum comunista fala de igualdade. O Marx nunca falou de igualdade. Não tem um texto do Marx que ele fala que o objetivo do socialismo é igualdade. Não existe isso. Tá ligado? Culminando na criação de uma sociedade paralela a esses acontecimentos. BioShock passa a questionar esse ideal apresentado por Ayn Rand nos acontecimentos que sucederam Então, ou seja, o ideal apresentado para a mulher que não sabe do que ela... Por mais que ela seja soviética, ela escreve alguma coisa errada. Gente, pelo amor de Deus, cara. Da onde essa galera tira que socialismo é igualdade? Inclusive no Crítica do Programa de Gotha, o Marx escreve contra isso. Meu Deus do céu, velho. Ele fala que é impossível numa sociedade onde todo mundo recebe igual. E aí pega essa bosta desses cara que nunca leram Marx na vida, porque ele falou, vamos começar pela denominação marxista. Não cita mais Marx, não cita nada. Olha pra você ver, vamos falar de Marx. 10 segundos depois ele esquece Marx, vai lá na Ayn Rand, nessa merda, nesse lixo anticomunista, né? Pra construir a argumentação dele. Fundação de Rapture. O sucesso inicial da cidade, que até certo ponto era um local muito melhor para se viver do que as cidades da superfície terrestre, foi ameaçado pela disparidade Só ver um negócio aqui. 33 mil visualizações. Ô, tá atingindo um bom ponto. entre os empresários e os trabalhadores. A crítica do jogo ao sistema capitalista está implícita nesses eventos, motivados pela diferença entre ricos e pobres e a introdução de uma droga extremamente viciante e nociva que levaram a cidade à ruína. E aí, ó, olha, vamos lá. O objetivo da história de Rapture E aí, vamos lá. Quem que injetou o ópio nos países asiáticos mesmo? A coroa inglesa. Quem que injetou o crack, fez o crack se expandir nos guetos dos Estados Unidos? Isso mesmo, a CIA. é demonstrar como uma sociedade baseada em valores individuais está fadada No Império Russo ela não teria ensino superior. No Império Russo ela não teria vida. Você entendeu? O Império Russo perseguia judeus. ao fracasso. Contudo, por mais que essa história seja analisada por muitos como suficiente para tecer uma crítica ao livre mercado e uma sociedade baseada no indivíduo, é necessário entender o papel de Andrew na cidade. O imigrante bielorrusso, além de criador e idealizador do projeto, várias vezes age como um ditador em diversos pontos da história. Obviamente, em uma sociedade livre, as pessoas podem escolher viver em cidades que sejam geridas por uma figura autoritária, desde que elas estejam cientes disso por meio de um contrato, o que é algo que eu duvido. Caralho, é muito idealismo, cara. É muito idealismo. Gente, você pode escolher viver na cidade. Nossa, você tem o poder de escolha, né? Porque quando você quer mudar de cidade, é só pegar, botar suas coisas dentro do carro e ir pra outra cidade. É só pegar suas coisas e ir, gente. É uma escolha. Do que aconteceria, pois ninguém em sã consciência escolheria voluntariamente viver em um local assim. No Ancapistan, as pessoas são livres para criar as suas comunidades e impor regras privadas, mesmo que algumas não façam nenhum sentido. Olha pra você ver, vamos lá, vamos voltar nessa parte. Voluntariamente viver em um local assim.
No ANCAP estão. As pessoas são livres para criar as suas comunidades e impor regras privadas. São livres para criar as suas comunidades e impor regras privadas. Ou seja, no ANCAP estão, as pessoas são livres para refundar o Estado. Caralho, meu Deus. Mesmo que algumas não façam nenhum sentido lógico. Afinal de contas, a associação das pessoas é voluntária. É voluntária, você se associa com os outros, nossa, por voluntarismo. Pensando nesse ponto, se os habitantes estavam cientes que a qualquer momento Andrew poderia criar medidas autoritárias, a história não faria sentido, já que não haveria motivo para alguém sair de um governo autoritário para outro sob as mesmas condições. Contudo, pensando que nada disso estava previsto, os atos de Andrew ferem os princípios que ele mesmo buscou defender em Rapture. Tamanho é o seu autoritarismo. Cara, eu duvido que isso esteja no jogo. Sabe por que eu duvido que isso esteja no jogo? Porque todas as afirmações que ele faz sobre, que nem por exemplo, que ele fala sobre ancapistão, que ele fala sobre organização social, uma sociedade baseada no indivíduo, né? É justamente a sociedade baseada no indivíduo, por exemplo, que está levando os Estados Unidos ao estado que está. Vocês sabiam, gente? Não sei se vocês sabem disso. A principal causa de morte de adultos dos Estados Unidos hoje é suicídio? É overdose? Uma sociedade baseada no indivíduo. Olha que maravilha! Vocês sabiam que o caso de Grafton, gente, os caras tentaram legalizar a pedofilia. Institucionalizar a pedofilia. Isso não é piada não, velho. Tá ligado? E aí esse cara que vem falando, ai, sociedade baseada no indivíduo, ai... Que por medo de influências externas, ele decide outorgar uma lei que impede todo o contato da cidade com o mundo exterior. Isso significa, na prática, que além de não terem notícias do que acontece fora da cidade, os habitantes Eu duvido ele ter jogado o jogo também, deve ter pegado alguma resenha de internet, velho. estão presos no fundo do oceano, completamente à mercê de Andrew e seus devaneios. Por mais que Andrew se julgue como um defensor do livre Não, comércio, ele acha que o problema ali é que os caras estão presos debaixo da água. É só esse o problema, né? as medidas que ele toma restringem a competição dentro da cidade. O contato Em Rapture você fala a cidade do jogo, né? Em Rapture as pessoas eram selecionadas. Você vê, tá ligado? E aí, mas olha pra você ver como é que a galera é mau caráter. Porque aí, esse aspecto do jogo eles não contam. Tá ligado? Esse aspecto não pode falar. Não pode falar. Não é? Porque se eu pegar esse aspecto, gente, vai derrubar meu argumento. Eu não posso falar dessa parte. inexistente com o mundo externo inibe a chegada de novos produtos e empresas concorrentes. Isso fica muito evidente quando um homem chamado Frank Fontaine enriquece com o comércio de bens externos, contrariando as medidas impostas por Andrew. Outro ponto que é criticado pelo jogo é a incapacidade das pessoas pobres de atingirem um patamar social maior em Rapture, levando o randianismo. Ah, claro, porque na sociedade que a gente vive é muito fácil, né? É porque na cabeça dessa galera é muito fácil você se tornar um bilionário. É que nem aqueles caras lá tá falando, é mais fácil você ser bilionário do que você não ser bilionário. Aí você vira pra um cara desse e fala, por que você não é milionário? Ai, porque o Estado, imposto, que não sei o quê. Aí você pega e corta pra um país governado por um anarcocapitalista, o que você tem lá na Argentina? Mais de 50% da pessoa, da população passando fome. Mas essa parte ele vai falar? Não vai falar, né? Até as últimas Se bem que esse consequências. vídeo é de 2021, então não tinha como ele falar. Andrew não é somente contra programas sociais assistencialistas, mas também não permite que os cidadãos façam caridade dentro da cidade. É claro, porque o problema da pobreza é caridade, tá, gente? Claro que, no ponto de vista libertário, doações são permitidas, Em Rapture a polícia era privada e lá era tudo dele. Exatamente. Não, já que o e olha pra você ver, o cara tá falando que a ideia a ideia é fundar uma cidade privada, né? E aí ele se espantou que o resultado era esse, gente. indivíduo pode fazer o que quiser com seu patrimônio. Entretanto, mesmo supondo que os cidadãos escolheram morar E vale lembrar pra essa galera, patrimônio é qualquer coisa. Filho é patrimônio, porque se vocês não sabem, no capítulo 12 daquela bosta daquele livro do Murray Rothbard, ele fala que na sociedade anarcocapitalista teremos que nos acostumar, pois teremos um vasto mercado de crianças. Tá?
Só para lembrar essa parte. Por lá sabendo dessa regra, isso não explicaria os problemas de mobilidade social. BioShock deixa explícito que não existem leis de mercado dentro de Rapture, o que, em teoria, faz com que as forças do mercado possam Leis de mercado, oferta e demanda. Outro dia eu tava vendo o Miurin falando lá no Twitter que ele menciona o afeto da mulher dele por ele por oferta e demanda. Aí você percebe por que essa galera não bate bem da cabeça. atuar livremente. Contudo, Rapture vive em uma espécie de corporativismo, onde o seu dono controla quem pode e quem não pode entrar no seu chamado livre mercado. Ah lá, Fontaine começou a enriquecer, mas mudou de lado por causa do experimento com crianças. Ele falou algum momento dessa parte? Não. Você entendeu? Ele não, porque ele enriqueceu e o outro quis ser mal. É só isso. Então, ou seja, ele tira vários fatores da conta para corroborar a narrativa dele. Para as forças do mercado agirem, todos devem ser livres para empreender. Forças do mercado. Que forças do mercado? Deus. Deus. Porque ele esquece que a oferta pode ser fabricada, a demanda pode ser fabricada. Sabe como é que você se fabrica uma demanda? Eu vou te dar um exemplo bem prático. Você pega um celular que era para durar 20 anos, você inutiliza ele em 5 e força o cara a comprar outro. Assim que você faz. A Apple faz isso há não sei quanto tempo, não é? Você cria aquela ideia de que a pessoa de sucesso tem sempre o carro mais novo, o apartamento cada vez maior e que você tem que estar sempre comprando o carro do ano. Mas como é que você fabrica uma demanda, né? Mas isso para eles não existe. Obsolescência programada não existe. Eles vão falar que a obsolescência programada é das grandes corporações e o Estado malvadão que obriga a ter, né? É porque no Ancapistão, quando você sofre um acidente, as ambulâncias vêm batendo pega até chegar em você para te ofertar por US$ 3.000 do transporte até o hospital. O que aumenta a concorrência, diminui os preços e aumenta os salários oferecidos de acordo com a demanda. Ah, e você corta para a realidade. O que as grandes empresas fazem com os trabalhadores? Tentam esmagar e diminuir os salários para expandir sua base de lucro. Ah, não, mas é o Estado que faz. Não, gente, o Estado não faz nada. Nada. Nada, nada, nada. Os caras vão lá substituir a mão de obra por inteligência artificial e acabou. Foi o Estado que obrigou a empresa a substituir a mão de obra por inteligência artificial? Não, mas os caras estão fazendo isso hoje. Você entendeu? Esses caras só trabalham com lorota, falsa dicotomia e mundo da imaginação. Gente, tem trecho, tem parágrafo da obra do Ludwig von Mises que começa com a palavra imagine tal coisa. Claro que nessas condições, Começou enriquecendo traficando Bíblia e crucifixo porque proibiram em Hampshire. Sem falar que alguém tinha que limpar o chão dos gênios selecionados. A pobreza lá também era osso. Pra você ver. uma sociedade não poderia prosperar muito. Como dito anteriormente, O meu funciona tem 4 anos, mas é chinês, então. cidades privadas podem impor leis privadas, desde que os indivíduos aceitem previamente essas condições. Ah, mas não era você que estava falando há 5 minutos atrás que o Ancapistão e as pessoas iam poder formar associações, mas aí você quer que a cidade seja privada, mas você quer que seja o Ancapistão. Então o que você quer é um paradoxo, o que você quer não se realiza, o que você quer é burrice. O que permitiria, em tese, até mesmo a criação de cidades socialistas no Ancapistão. Porém, isso não quer dizer necessariamente que essa cidade irá prosperar. Por quê? Por causa do problema do cálculo econômico? Além de todos os problemas relativos à liberdade, é criado o Adam, uma Andrew proibiu a religião. Em algum momento ele falou isso? droga que aumenta a produtividade dos trabalhadores. Seu uso constante Você sabe, ô, gente, vocês sabiam que na vida real. Então, agora vamos lá, um pouquinho de história para vocês. Sabiam que açúcar e café eram coisas de rico antigamente? E sabe por quê que isso passou a ser, a ser algo das camadas mais pobres? Porque o açúcar e o café davam energia para as pessoas trabalhar. Antigamente, saco de açúcar era dado como dote, era dado como presente de herança, presente de casamento. Você está entendendo?
pasmem, os dois se qualificam quanto droga, tá? Açúcar é 10 vezes mais difícil de você desviciar do que crack. É mais fácil você parar de fumar crack do que você parar de comer açúcar, tá? Faz com que a produtividade da cidade aumente, mas o E custo adivinha o que essas duas coisas fizeram quando chegaram às camadas populares? Aumentava a produtividade. Uau, um joguinho copiando a realidade. para isso é elevado. Assim como drogas pesadas, o Adam é uma substância extremamente viciante e que causa sequelas graves aos usuários. Fontaine, Como qualquer coisa que você tem hoje em dia. o mesmo que contrabandeava produtos para dentro da cidade, é o pioneiro na industrialização dessa substância, aumentando exponencialmente a sua influência. Além de todos os problemas citados previamente, a dependência química é mais um fator agravante dentro de Rapture. Por se tratar de uma droga cujos efeitos colaterais são graves, é de se imaginar que a maioria das pessoas preferiria não usar a substância, mas não é o que ocorre por aqui. O jogo não diz os motivos para isso, mas é O jogo não diz os motivos pra eles e os jogos não dizem os motivos pra isso, porque meio que são óbvios, né? Aí você corta pra realidade, os Estados Unidos. As duas coisas que têm mais subido nos Estados Unidos, a pobreza e o consumo de drogas. Uau! E ele não consegue entender a correlação entre as duas coisas. de se esperar que, por se tratar de um monopólio corporativista muito lucrativo, Fontaine manteve acordos com Ai, Andrew corporativismo. Ai, por que corporativismo? Por que coletivismo? a fim de incentivar o seu uso e impedir que as pessoas divulgassem os malefícios da substância. Entretanto, essa parceria não dura muito, e o que se acontece é um conflito de poder entre Andrew e Fontaine. A disputa de poder acaba com a tentativa de prisão de Fontaine, no qual ele tenta resistir e acaba sendo assassinado. Não demorou muito tempo até que um revolucionário chamado Atlas juntasse os trabalhadores e iniciasse uma guerrilha contra as forças da cidade. Inúmeros conflitos fizeram com que Andrew Olha só, em um determinado momento do jogo, os trabalhadores se organizam, formam uma guerrilha para tirar o cara do poder. criasse mais medidas autoritárias, incluindo a criação de campos de concentração e iniciasse uma guerrilha contra as forças da cidade. Inúmeros conflitos fizeram com que Andrew criasse mais medidas autoritárias, incluindo a criação de campos de concentração para indivíduos problemáticos. Atlas pode parecer a solução para os problemas da cidade, porém, com o passar do tempo, seus atos para conseguir mais poder se assemelham aos métodos utilizados por Andrew. As disputas entre Atlas e Andrew fizeram com que ambos os lados, em uma tentativa de conseguir a maior vantagem possível, criassem armas cada vez mais fortes e abusassem do Adam. Como consequência, a sociedade Por que eu tô com a impressão que ele tá escondendo alguma coisa aqui, velho? Que ele tá. Porque, tipo assim. E aí que é interessante. Eu tô vendo esse vídeo. E aí o chat tá me contando outras coisas aqui sobre o jogo. E aí, é aquela parada. Eu tô com a impressão que esse cara tá escondendo alguma coisa. de Rapture sofreu os efeitos da guerra, em que sua população teve um destino cruel. Enquanto uma parte virou uma espécie de zumbi viciado em Adam, o resto acabou morrendo, Eu não ligo de spoiler, não. Pra mim pode dar. seja pelas mãos dos próprios zumbis, seja pelo governo liderado por Andrew, seja por revolucionários liderados por Atlas, seja até mesmo, na pior das hipóteses, por suicídio ou inanição. Ele tá falando merda, mas qual que é a surpresa? O ANCAP, o dia que o ANCAP não falar merda, olha lá, teve uma guerra civil em Hampshire. Ele omitiu essa parte. À primeira vista, essa pode parecer a história de uma cidade que mostraria o fracasso do sistema capitalista. Óbvio que, tratando de uma história Não precisa de um jogo, não, filho. Basta olhar a realidade. fictícia, os autores podem controlar todas as variáveis a fim de colaborar ao seu ponto de vista. Contudo, mesmo desconsiderando esse fato, os acontecimentos descritos em BioShock não serviriam para refutar o capitalismo. Ora, como pode um local governado de maneira autoritária ser o berço da liberdade individual? Como podem as forças do livre Claro.
Ah, meu Deus do céu, cara, mercado, atuar em uma sociedade completamente é simples, querido, tudo isso que você vai descrever aqui no final de sociedade individual não existe, porque não existe sociedade individual. Só existe sociedade quando a gente está em coletivo, seu burro. O cara falou de sociedade individual, você entendeu? Sociedade individual é uma contradição em termos. Não tenho o que falar, tá ligado? Vou encerrando por aqui, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui, que sofreu junto comigo. Um beijo no seu coração, até a próxima e fui.